Hope, em inglês, esperança. Em 2008, esse foi o mote da campanha que levou o até então pouco conhecido senador de Illinois, Barack Obama, à Casa Branca. 15 anos depois, porém, o eleitorado nos Estados Unidos se prepara para uma eleição bem menos esperançosa e mais pragmática. Pela primeira vez desde 1956, os americanos podem se deparar com uma revanche nas urnas. De um lado, Donald Trump, do outro, Joe Biden. Ambos são favoritos na disputa das prévias dos seus respectivos partidos, mas também são fortemente rejeitados pelo outro lado. Apesar do cenário cada vez mais provável e segundo uma pesquisa da NBC, apenas 5% dos americanos querem ver no ano que vem uma repetição da eleição de 2020. Tanto Biden quanto Trump possuem uma rejeição maior do que a aprovação. E a disputa dos indecisos tende a ser menos sobre qual é o melhor candidato e sim sobre qual é o menos pior. A pesquisa da emissora americana mostra que 60% dos eleitores preferiam que Donald Trump não concorresse, enquanto 70% queriam ver Biden fora da disputa. Ainda assim, o atual presidente aparece com 70% no último levantamento sobre as prévias democratas e Donald Trump com 62% nas prévias republicanas. Kimberly Martin, professora de Ciências Políticas da Georgia Southern University, acredita que o cenário mal visto pelo eleitorado que se desenha para as eleições do ano que vem tem pouco que ver com os partidos e mais com os próprios candidatos. I don't necessarily think that it has a lot to do with the parties. Eu não acho necessariamente que tenha muito que ver com os partidos. Eu acho que tem mais relação com os candidatos em si e com as suas ambições pela presidência. Eu acho que tem muito que ver também com a vantagem de ter sido presidente. Isso os dois têm. Não importa se pro bem ou pro mal, ambos são muito conhecidos. Nessa altura, a gente sabe como Trump seria como presidente, as pessoas sabem como Biden seria como presidente. Então, apesar da gente dizer que quer algo novo, as pessoas são geralmente atraídas por aquilo que elas conhecem, por aquilo que elas entendem. And that they understand. Nunca na história um presidente em exercício perdeu as prévias do partido para concorrer à reeleição. A última vez que algo parecido quase aconteceu foi em 1976, quando Ronald Reagan perdeu por pouco para Gerald Ford, que tinha assumido a presidência após a renúncia de Richard Nixon. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Ao que tudo indica, Biden não deve ter nenhuma grande resistência dentro do Partido Democrata, com figuras importantes como Bernie Sanders e Pete Buttigieg afirmando que não serão candidatos. Já do lado republicano, Donald Trump tem grande vantagem, mas também potenciais adversários de peso. Na última pesquisa da Emerson College, Trump aparece com 62% contra apenas 16% de Ron DeSantis, o governador da Flórida. DeSantis, porém, ainda não formalizou a candidatura, o que deve acontecer em maio. Para a professora Martin, o governador tende a crescer depois do anúncio. Eu acredito que quando ele estiver de fato na campanha, oficialmente, quando ele estiver na rua, quando estiver ganhando a publicidade que candidatos ganham, isso vai mudar muito a forma com que as pessoas se sentem. How people feel. Kimberly também acredita que o fator pragmático de quem tem mais chances de derrotar Biden vai ter um peso importante na disputa pela vaga do Partido Republicano, o que pode evitar um revanche em 2024. A matchup between Biden and Trump. Uma disputa entre Joe Biden e Donald Trump é muito boa para o Biden. Quando colocamos Trump versus Biden nas pesquisas, a gente vê um cenário muito parecido com o da eleição de 2020. Mas se a gente coloca Biden contra qualquer outro, Ron DeSantis, por exemplo, ou Mike Pence, ele não se sai tão bem. E eu acho que quando essa realidade atingir o partido, parte da base republicana, eu acho que isso pode mudar um pouco o pensamento deles. I think that might actually change their minds a little bit. Eu perguntei para a professora se ela acha que os democratas estão torcendo para o Trump nas prévias. On the primaries. I think that there are Eu acho que provavelmente exista um número de pessoas no partido que preferem que Trump concorra de novo, porque, honestamente, nessa altura, com as pesquisas que a gente tem, essa é a melhor chance que o Biden tem. the best bet that Biden has. Yeah. O debate político no ano que vem deve passar por diversos temas.
Biden propagandeia a taxa de desemprego de 3,5%, mas os republicanos ganham no sentimento generalizado de que uma crise se aproxima. A guerra na Ucrânia divide eleitores, mas ainda assim, a professora de Ciências Políticas acredita que as pautas morais devem ser, mais uma vez, o que vai ditar as campanhas. I would really love for international relations and the economy. Eu amaria que as relações internacionais e a economia fossem as grandes questões, mas eu acho que o foco dos candidatos vão ser aquelas mensagens que estão ressoando muito no eleitorado agora, que são as pautas mais morais, infelizmente. Então, o aborto, o direito de pessoas trans, ou, por exemplo, escolas e as escolhas parentais e por aí vai. Essas são as mensagens que têm dado resultado ultimamente para ambos os partidos, e eu acho que eles vão focar nessas mensagens. To those messages. Pedro Paiva, de Nova York, para a TV 247.